Por que tem muita gente saindo de criptomoeda, falando mal do Bitcoin agora, em um momento que é um tanto quanto decisivo? Hoje o Bitcoin cotado a 87.700, oscilando muito no dia de hoje, dentro de um canal que está praticamente sendo perdido, com dados econômicos do payroll, está causando medo e o mercado está extremamente instável. Agora, não é o momento de você colapsar, nem para comprar, de repente nem para vender, a não ser que você saiba comprar no curto prazo para poder vender. No vídeo anterior eu comentei que era interessante, aguardar esse sentimento, até porque o S&P 500, que estava renovando máxima histórica na semana passada, está agora em correção. Hoje nós tivemos dados do payroll que estão sinalizando a possibilidade de voltar aquele sentimento de corte de juros em janeiro. E, ainda assim, ao longo da semana, tem um monte de informação relevante. E com isso, tem muita gente saindo do mercado de cripto, muita gente vendendo, perdendo dinheiro em um momento que talvez seja melhor esperar. Vamos atualizar Bitcoin, algumas altcoins, estou posicionado, mas é um risco que eu estou comprando, é esse meu risco que me leva a acreditar que eu posso ter êxito e uma perda seria irrelevante, porque a gente tem que estar disposto a perder aquilo que a gente pode, em momentos de caos. Eu acredito que o Bitcoin ainda pode corrigir um pouco mais, mas em algum momento aqui a gente vai começar a segurar em um fundo e pode ser que janeiro, fevereiro, março, a gente tenha alta no mercado. A gente está falando de investimento de risco, é um investimento de risco. Eu sempre falei aqui que o mercado de cripto é um investimento de risco. Comprar meme coin desesperadamente, não querer vender absolutamente nada, ficar sem parâmetro algum comprando não é agradável, principalmente porque as pessoas compram muito quando está subindo. Quem já entende o mercado, compra esse fundo, de repente prefere aguardar e nem fica alavancando demais, porque ainda existe o risco de ter mais queda, mas ainda assim seria uma queda para uma possível alta para poder recuperar esse ganho de um stop e até mesmo sair do mercado. Sair agora seria simplesmente um erro. Mas daqui a pouco, caso a gente veja o mercado subindo de novo, um monte de gente vai voltar a comprar e mais uma vez pode ficar agarrado. Então, muita gente está saindo do mercado de cripto agora porque esperava uma alta absurda que não está tendo. Talvez a gente já tenha tido out-season no ano passado. Daí a importância de você vender, colocar lucro no bolso. Até porque quando está subindo, ninguém acredita que vai cair. Mas quando está caindo, ninguém acredita que vai subir. Essa queda que a gente está tendo agora aconteceu no ano passado, algumas vezes na verdade, pode ser que esteja acontecendo de novo. E aí, quando todo mundo começar vendendo prejuízo, a tendência do mercado é ele voltar, ainda que seja para cair depois de novo. Mas ele volta de repente aqui, como a gente já viu no Bitcoin, 40%, 30% de alta no Bitcoin, com altcoins que podem dar 100%, 150% para depois cair. Isso talvez não seja o suficiente para poder fazer a recuperação que muita gente espera, mas a gente precisa sempre continuar analisando. É óbvio que algumas altcoins que subiram muito e aquele que não vendeu deve agora estar no prejuízo. Daí a importância de, se você comprar o fundo e precisa saber o momento de comprar, porque eu vejo muita gente agora questionar, mas eu comprei e caiu. De repente você estava vendo ali uma notificação ou alguém falando a respeito do ativo, você ficou empolgado demais e comprou. Porque na hora de comprar, o ativo que está subindo muito forte, você precisa simplesmente analisar. Bom, olha só, a hora de comprar passou, não é agora. Eu vou ter que esperar uma possível correção e comprar segurando ali, pelo menos dentro de uma área, digamos que suportável de stop, ali 1% de perda, você, caso ela venha cair, você pelo menos é estopado. Ou até mesmo em um momento de que já suba, a gente fala, realiza uma parcial ou total, vendo uma parte, mas ninguém quer acreditar e isso pode voltar no mercado. E agora as pessoas estão saindo do mercado justamente porque não está com a alta que elas querem. Agora, o institucional, ele sabe disso. E pode ser que a gente esteja vendo ainda pessoas que estão alavancadas no short, daqui a pouco reverter. E o mercado vai acabar liquidando essas pessoas. Isso é uma realidade. Quando? Não dá para saber. Por isso que ficar analisando toda hora aqui é o que a gente pode fazer e se posicionar, tomar uma atitude que aí é cada um por si mesmo. Agora, por exemplo, eu não vejo momentos de ficar comprando qualquer tipo de moeda. Eu acredito que algumas altcoins ainda são oportunidades, mas aí, para quem não sabe, comprar em um fundinho ali em um tempo gráfico menor para colocar o seu stop e tentar realizar um lucro de curto prazo,
de repente é melhor só observar. E os dados que saíram hoje foram relevantes, tá? Na verdade foram até satisfatórios. O payroll que veio aqui, no caso maior, né, do que a projeção, sinalizou algo positivo até na possibilidade de corte. E aqui a gente também teve um aumento na taxa de desemprego. E agora, né, se você acompanhar alguns macroeconomistas, eles falam que a gente tem que ver uma melhora na inflação ou, de repente, uma piora no mercado de trabalho americano para que, de fato, forcem o corte de juros, que até agora, no dia de hoje, permanece, pelo menos, inalterado a projeção. Ó. Vamos esperar, porque essa semana é uma semana muito decisiva, porque vai ser a última semana do ano que a gente tem dados aqui, que podem fazer com que o mercado estanque essa queda e comece a se recuperar. Isso aqui é imprevisível, não tem bola de cristal. Tá difícil de interpretar esses dados. Por isso que se você consegue fazer um price action e compra alguns fundos ali, coloca o seu stop, você tem uma projeção de ganho. Se você quer vender, se você quer estopar, ficar no 0 a 0, tentar ganhar nesse meio desesperador, você tem condições. Aí é realmente a vontade de cada um. E olha o que está acontecendo, por exemplo, no curto prazo no Total 2. Eu estou falando aqui agora das altcoins excluindo o Bitcoin. Estamos com um movimento que não é muito agradável. Ontem, né, o mercado simplesmente fez uma liquidação pesada no dia de ontem e a gente já está, né, pelo menos aqui no Total 2, em queda há bastante tempo. A gente ainda permanece nessa tendência de baixa nesse canal. Isso faz com que as altcoins continuem sangrando. Algumas altcoins estão extremamente baratas e eu repito, se você não sabe comprar agora, né, pegando esses fundos extremos, aqui foi uma possibilidade de compra, tá? Em várias altcoins. Para colocar um stop aqui, você estaria já com lucro em algumas altcoins de ontem para hoje, e aí, se voltar a subir a partir daqui, você faz lucro. Se de repente você quiser fechar hoje, o lucro é menor. Se você não quiser fazer nada, você vai stopar no 0 a 0 ou subir no seu stop. Isso é uma projeção de ganho para quem quer agora. É o que tem que ser feito. Não há o que se falar. Quando a gente vai dar uma olhada no ouro, o ouro está retomando uma alta, né? E nós vimos uma escalada na tensão lá de novo de Ucrânia e Rússia, e aí o petróleo aumentando, mas isso fica muito inalterado, né? O mercado de cripto, na verdade, não fez nenhuma sinalização negativa por conta disso. De qualquer forma, a gente tem o S&P 500 que estava se recuperando, está em queda, tá? Pelo menos agora, desde quinta-feira da semana passada, mas se recuperou daquela queda absurda. O mercado de cripto não. Isso está causando um medo absurdo e as pessoas acabam ficando desesperadas com o mercado de cripto, extremamente impacientes e vendem no prejuízo. Nasdaq também agora em queda, mas também havia se recuperado. Então olha só, o mercado de cripto não está muito coerente, ele não está nem acompanhando a Nasdaq como todo mundo está falando, porque essa alta aqui já era para ter feito uma recuperação absurda no mercado de cripto e não foi o que aconteceu. E a gente tem que aguardar, não tem que fazer. Ativo de risco agora está causando medo. O medo no mercado de cripto agora está instaurado. Existe, de fato, um medo absurdo no mercado de cripto e ainda muita gente, né, acreditando na possibilidade de bear market. Só que é o seguinte, quando realmente chegar o bear market vai ser um pouco tarde. Independente de qualquer coisa, pelo menos quando eu olho o gráfico aqui do Bitcoin, o semanal em queda, sustentando aqui, cortando a média de 80, acredito que a gente faria uma acumulação, de repente um fundo duplo, de repente um bear trap aqui, para a gente voltar em regiões que aí sim ficaria muito crítico. Aqui sim daria para realizar lucro e ficar mais atento para não ver, né, de repente, um topo descendente acontecendo, entrando possivelmente bem mais. Porque o mercado não desce reto. Ainda que ele venha aqui agora na possibilidade, né, de estarmos aqui tendo uma bandeira nessa região, ou de repente até um canal de alta, a gente já faria uma projeção, né, daqui até aqui, de repente, vindo buscar essa quantidade, né, de liquidez que tem aqui para baixo. E sim, aqui no diário do Bitcoin, isso aqui, que inicialmente parecia uma bandeira, depois eu acreditei que pudesse ser uma cunha, tá vendo? Agora, de fato, né, pode ser a confirmação de uma bandeira, o Bitcoin está quase perdendo. Isso aqui é ruim no curto prazo, porque aqui, teria a chance de fazer essa projeção indo buscar todo mundo aqui nessa região. Isso aqui pode acontecer. E a certeza? Não tem como saber. O curto prazo, de fato, pode acontecer isso aqui, tá? E a gente tem que observar mesmo. Shortar ou fazer um long aqui nesse final, aqui embaixo, seria interessante. Agora, nesse momento, shortar o long é melhor aguardar. E eu repito, eu também abri a operação, estou até negativo, quase estopando, inclusive. Inclusive, você pode reparar que com a abertura do mercado americano, né,
o mercado agora está até aceitando, né, de bom grado essa informação do payroll, então levemente uma recuperação. Aqui, esse painel é da corretora Margex, tá? Aqui você pode comprar, vender, alavancar, não sai alavancando agora e também pode utilizar muitos indicadores aqui, como se fosse TradingView, sem precisar pagar, tá? Você vai receber bônus aqui porque ela é parceira do canal. Você vai abrir sua conta no link que tá bem aqui embaixo. Você vai receber aí $50 de bônus abrindo a sua conta. E detalhe, a Margex está com uma promoção lá no grupo dela e sorteio de carro, iPhone. Então abra sua conta e corra lá para o grupo. Tem um grupo bem aqui embaixo. Você vai abrir sua conta, ainda vai ganhar mais bônus também, vai ser colocado em um grupo de sinais. Não é meu grupo de sinal, é da corretora, mas pela parceria eles estão liberando. Porém, você precisa abrir sua conta e chamar no grupo do WhatsApp, tá? Detalhe, essa corretora não precisa se identificar e você pode colocar quantos indicadores aqui, ó. Olha só a EMA, ó. Pode colocar a EMA, quantas você quiser aqui, ó. Não, pode, tá vendo aqui do lado aqui? Pode colocar quantos indicadores vocês quiserem, porque é uma corretora interessante, corretora não é carteira, então saiba que você precisa de gerência de risco, mas pelo menos você não fica na mira do governo. Então vou deixar aqui, ó, tô cortando, tô tirando aqui os indicadores, uma corretora bem interessante e você já pode, assim que abrir sua conta, pegar os bônus, que é bônus para poder pagar a taxa e concorrer a esses prêmios. Tudo isso é no grupo da corretora, tá bom? Nós temos muito mais apostadores, né, no caso aqui de short, do que o long, né, porque as pessoas estão acreditando em bear market. E olha só que interessante, nós temos muito mais liquidez no Bitcoin aqui para cima. Aqui no gráfico diário a gente não consegue ver muito, mas aqui na região dos 100 mil, 104 mil, 106 mil, tem muita liquidez que o mercado pode vir buscar. Lá para baixo, tá? Descendo aqui o gráfico, tem menos liquidez agora. Então o mercado aqui já na região dos 94 começa a aparecer liquidez. Aqui na região também dos 106 mil já tem liquidez. Até 116. Tá vendo os pontos amarelos e vermelhos aqui, ó? Aqui na região de 114, são regiões que ainda pode alcançar. Vai ser amanhã? Não, não vai ser amanhã. E eu tô falando isso que é o que eu tô tomando atitude, não é para você sair tomando nenhuma atitude a partir daí. Só tô falando para você que você pode racionalizar antes de sair cometendo qualquer loucura. Lógico, esse sentimento agora é de queda, tá ruim e ninguém quer. Mas as pessoas acabam vendendo no momento que era melhor aguardar ou de repente comprar, né, sinalizando ali uma possível reversão e colocando seu stop também. Então assim, é só para refutar o meu pensamento e passar aqui o que eu estou acreditando. Temos várias altcoins que estão extremamente baratas, algo que dá muito medo mesmo, mas que talvez, para quem sabe assumir risco, seja uma grande oportunidade de alta. Não tem muito o que fazer. Eu estou deixando claro aqui, eu não acredito agora em bear market, acredito numa possível recuperação que demore uma semana, duas, vamos depender dos dados. Se os dados vierem ruins agora, hoje começou interessante o mercado. O mercado iniciou a semana em queda, pode terminar em alta, dependendo dos dados aí, que vão sair até na sexta-feira, que sairão até sexta. Então, e aí? Eu prefiro esperar para ver o que eu vou fazer. E eu ainda estou posicionado, eu estou alavancado e pode ser que eu tome um stop aí, um stop até um pouco caro, mas é uma atitude que eu estou tomando. Toma cuidado para não sair vendendo agora, no momento que o mercado daqui a pouco pode reverter. Tem os dados essa semana, tem que esperar cada dia para ver como o mercado vai se comportar e vai fechar a semana. De repente, na semana que vem, pode ser algo positivo, ou pelo menos empurrando isso para a primeira semana de janeiro. É um momento delicado, tá? É um momento muito tenso, mas que não tem o que fazer, né? E agora fica de aprendizado, porque a gente pode ter alta, pode ter outras moedas que comecem a subir. Inclusive, quando a gente começa a acompanhar, tem moedas aqui que estão dando 100%, 200%, mas aí é um risco muito grande, você tem que ficar acompanhando, comprar um pouquinho, aquela gestão de colocar uma porcentagem boa de Bitcoin na sua carteira, Ethereum, de repente outras altcoins, e ali o risco, né, bem pequeno em memecoin e coisinhas muito voláteis. O mercado tem medo, inclusive, né, das Big Techs, que acabaram perdendo capital. A gente viu aí agora essa ideia de bolha, né, de IA, e eu acredito que isso aí seja de fato aquele mesmo sentimento que causa aquele desespero absurdo para daqui a pouco voltar a subir. O Bitcoin andou oscilando a cada 3 meses, uma alta absurda. Inclusive, eu mesmo falei aqui diversas vezes, olha essa alta que o Bitcoin fez. E aqui, ó, tinha feito esse topo, uma correção em FIBO, fez um outro topo mais alto, e olha só o que aconteceu nessa região. Aqui já era hora de você estar se preocupando. Quem shortou, shortou. Quem, de repente, apenas vendeu ou colocou um stop também estava certo. Por quê? Porque subiu muito forte. O Bitcoin não fica subindo muito mais do que isso também, porque ele tem uma correção. E aqui tivemos alguns problemas, né? Mas, de fato, quem deixou estopar, acompanhou e ficou no curto prazo, também aproveitou. Inclusive tem aluno aqui que a gente sabe comprar e vender no gráfico de 4 horas, 1 hora, e é por isso que eu falo.
cada um de fato tem que enxergar qual é a melhor atitude. Lembra o próprio Ethereum, que aqui embaixo chegou a 1.400, ele passou semanas, fez uma retração em FIBO aqui, ó, tinha feito a primeira retração em FIBO, ó, em 0,5 de FIBO, e depois ele passou semanas subindo. E olha onde o Ethereum está agora. Tá interessante, porque ele também está passando aqui, né? Essa acumulação pode ser ainda, tá? Pode ser que de fato tenha um pouco mais de correção profunda, mas olha onde o Ethereum está agora, na região de 618 de FIBO. Então quem já entendeu isso aqui, conseguiu fazer essa comprinha aqui, colocou o stop, obviamente vendeu, né? Nesse rompimento aqui, ou pelo menos botou o stop. Por quê? Porque rompeu. E depois ele vem, né? Pelo menos perde o stop, você stopa ali com lucro para quem pegou aqui. Aconteceu isso com algumas altcoins que eu fiz, inclusive com o Ethereum, para poder recomprar. E eu até comprei um pouco mais de altcoin, até de forma um pouquinho antecipada, mas eu estou bem tranquilo em relação à possibilidade de lucro, porque daqui a pouco já vai chegar no meu preço de compra, eu boto ali o meu stop e no lucro provavelmente eu vou desfazer, tá? Eu vou acompanhar algumas altcoins aqui que eu devo vender, esperar esse movimento que eu estou acreditando, é o preço que eu estou pagando. É óbvio que ninguém tem que fazer isso, né? Claro que cristalino, mas eu vou aguardar, tá? Quem pegou o Ethereum aqui pode botar o stop. E se você não fez nada, aguarda a semana. Fica tranquilo e vamos ver o que vai acontecer com o mercado de cripto. Acredito que isso vai ser estendido, tá tudo alterado, a gente já era para estar entrando agora, né? Naquele ritmo natalino, vendendo tudo, eram previsões, as altcoins subiram 800, algumas 1.500%, o Total 2 subiu muito, as altcoins entregaram lucro e valeu a pena para quem saiu vendendo tudo, por exemplo. Eu vendi algumas coisas, outras não, recomprava, aumentei uma quantidade de caixa para fazer curto prazo, isso me ajudou bastante agora e eu vou continuar agora fazendo curto prazo, esperando para ver o que vai acontecer. E aí dá para ir navegando agora nesse fundo, né? Se for subindo, a gente vai navegando, vai vendendo, vai recomprando. Isso aí é a estratégia de cada um mesmo. E se você está acumulando Bitcoin, por exemplo, está achando que está ruim, você pode pensar futuramente, né? Essa adoção do Bitcoin vai continuar. Muito provavelmente o Bitcoin pode até corrigir, se você não conseguiu vender no lucro, dá para fazer DCA no Bitcoin, até mesmo em Ethereum, tá? Mas ainda assim, vale a pena esperar para ver o que vai acontecer essa semana. Parece que o Bitcoin está querendo segurar. Parece. E aí, né, como o mercado de cripto é extremamente volátil, todo dia tem uma novidade, a gente vai ter que acompanhar amanhã. Continuo aqui, tirando meus dias de férias e descanso, que não tem nada de descanso, né? Mas vou continuar acompanhando e trazendo algumas informações. Mas as pessoas estão vendendo agora, não acho que seja o melhor momento. Já passou esse momento, agora talvez seja o momento de entender, né, as possibilidades de aumentar o seu lucro. Por exemplo, moeda que você tem na carteira. Visualiza na DeFi se você tem condições de criar rendimentos com ela, seja em pool de liquidez, algum tipo de staking, restaking, até mesmo o Ethereum, por exemplo, o próprio Bitcoin tem rendimentos que você consegue aí uma rentabilidade de 10% ao ano, de repente até mais do que isso na semana e no mês. É o que eu te aconselho agora. Ah, mas eu tô, e o que eu faço? Se você enxerga que existe possibilidade de derretimento e assume esse risco de sair agora, aí é por conta e risco mesmo você que tem que fazer essa análise, tá? Algumas altcoins deram muito lucro e acredito que agora estão ficando muito baratas, tá? Então anota aí para trazer no próximo vídeo. Worldcoin, Chainlink, tudo isso você pode aguardar, mas observa, tá? A Solana também, por incrível que pareça, está muito interessante. Polkadot, que poucas pessoas agora estão acreditando. E aí é óbvio, né? Que o seu risco vai aumentando em altcoins que tem um market cap mais baixo, mas também pode ser uma margem de lucro mais alta. Eu falei de algumas essa semana e você pode ver nesse vídeo aqui agora que eu vou deixar no card para você. Deixa o like, se inscreva no canal, te espero no próximo vídeo. Um abraço.